Olá, eu sou Gleide Rani de Araújo e estou aqui para apresentar o trabalho Depressão como consequência do bullying em crianças e adolescentes, o papel moderador dos valores sociais, que foi orientado pelo professor Dr. Emerson Diógenes de Medeiros. Primeiramente, o bullying é considerado uma violência entre pares que acarreta inúmeras consequências. Uma das mais reportadas na literatura é a depressão. Nesse contexto, alguns pesquisadores começaram a tentar identificar variáveis que poderiam amenizar esses efeitos. Uma dessas variáveis foram os valores sociais. É importante destacar que os valores humanos, como um todo, eles motivam os comportamentos e representam cognitivamente as necessidades humanas. No contexto geral, o bullying precisa ter três aspectos: intencionalidade do ato, repetição, e ele precisa acontecer em um contexto de desigualdade de força, seja física ou psicológica. A prevalência no Brasil gira em torno de 7,4%. Com relação aos papéis, a gente pode ter o perpetrador, a vítima, o agressor-vítima e a testemunha, sendo o agressor-vítima a pessoa que assume ora um papel, ora outro. Com relação aos tipos de bullying, temos o bullying direto, que se caracteriza por socos, pontapés, xingamentos, o indireto, que pode ser, por exemplo, a exclusão ou a disseminação de fofocas, e o cyberbullying, que acontece em ambiente digital. Alguns estudos apontam para a importância de instrumentos que abarquem toda essa complexidade, porque, em geral, um instrumento ou fala só da vítima, ou fala só do agressor, ou fala apenas do cyber, por exemplo. E com relação às consequências, a gente tem dados que as consequências podem persistir até a vida adulta, já há dados sobre a relação entre bullying e depressão bem reportados na literatura. Também a depressão pode estar relacionada a novas vitimizações, mas, no geral, as revisões, por exemplo, estão voltadas para vítima, vitimização e depressão. Especificamente sobre os valores humanos, iremos utilizar a teoria funcionalista, que focando nos valores sociais. O objetivo geral do estudo foi verificar o papel moderador dos valores sociais na relação entre bullying e depressão em crianças e adolescentes. Temos algumas hipóteses. Primeiro é que há evidências de que a perpetração de bullying escolar possui associações com a depressão em crianças e adolescentes. Segundo é que a escala global de bullying, que vai ser elaborada, que foi elaborada nesse trabalho, vai apresentar propriedades psicométricas adequadas. E o terceiro é que dar maior importância a valores sociais se apresentará como moderador na relação entre bullying e depressão em crianças e adolescentes. O método foi dividido em 3 estudos que irei apresentar agora. O estudo 1 teve um objetivo específico, que foi conhecer a relação entre bullying e depressão em perpetradores de faixa etária infantil e adolescentes no contexto escolar. Foi realizada uma revisão de escopo, seguindo os critérios PRISMA para revisões de escopo, com critérios de elegibilidade, ser artigos de crianças e adolescentes, 2018 a abril de 2022, no contexto escolar. A estratégia de busca foi utilizada em 4 bases de dados e nós tivemos um N final de 26 artigos. O Ryan foi utilizado para selecionar esses artigos. Como resultados, identificamos uma relação preditora e bidirecional entre perpetração de bullying e depressão, então eles se influenciam, se predizem mutuamente, e também associações entre perpetração de bullying e depressão de diferentes formas. O estudo 2, que teve o objetivo de elaborar e validar a escala global de bullying, entendendo que a gente precisa de um instrumento mais amplo, que até então não temos, não com essa complexidade. E teve um método com amostra, de 1.346 crianças e adolescentes, subdivididas em 2 amostras distintas para os diferentes estudos. A média geral da amostra foi de 13 anos, com a maioria de sexo feminino e de escolas particulares. Para elaborar esse instrumento, a gente partiu de outros instrumentos que já existiam, que foi a AVB e a ASCB. No total, o instrumento é composto por 8 fatores que dizem respeito ao bullying físico, verbal, relacional e cyber, tanto para a vítima como para o agressor. Com procedimentos, a gente fez primeiro a adaptação dessas medidas. Com relação à aplicação, pedimos a autorização de responsáveis e também a anuência, o assentimento das crianças e adolescentes, e após isso, aplicamos os instrumentos. Utilizamos o SPSS, o Factor e o R para realizar a análise fatorial exploratória, que atestou a unidimensionalidade de cada uma das subescalas e também identificamos uma confiabilidade adequada. Fizemos também uma análise da carga fatorial e da TRI para escolher os melhores itens, e no final, tivemos 24 melhores itens que formaram a versão global da escala. A escala, teve o melhor modelo com um modelo de 2 fatores de segunda ordem, e com relação à invariância, nas 2 análises de variância, tanto de sexo quanto de tipo de escola, constatou-se que a medida é equivalente. O estudo 3
né, teve como objetivo verificar o papel moderador dos valores sociais, interativos e normativos na relação entre bullying, depressão em crianças e adolescentes. Tivemos uma amostra de 882 estudantes de 10 a 17 anos, e utilizamos a EGB, o questionário de valores básicos e o inventário de depressão. Os procedimentos, né, foi também aplicar o TCLE, o TALI, aplicar após os instrumentos. E para análise de dados, principalmente a moderação, utilizamos o SPSS por meio do Process. Como resultados, apenas os valores interativos foram moderadores da depressão de bullying, da perpetração de bullying e depressão em crianças e adolescentes, né, sendo esses valores a afetividade, a convivência e o apoio social. Isso indica que quanto maior a importância dada aos valores interativos, mais fraca a relação entre perpetração e depressão. Como conclusão geral, a gente indica que confirmamos a hipótese 1 e 2 apresentada anteriormente, e confirmamos parcialmente a hipótese 3, porque apenas os valores interativos na relação perpetração e depressão foi significativo. Como contribuições do estudo, destacamos 3 aspectos. Primeiro, conseguimos aprofundar a compreensão da perpetração de bullying, né, que até então a gente tinha muitos estudos voltados, principalmente de revisão, né, para a vitimização. Elaboramos um instrumento psicometricamente adequado, que vai poder ser usado em outras pesquisas, um instrumento amplo que aborda as diferentes facetas do bullying, e também apontamos para a importância de levar em consideração os valores interativos, né, incentivando esses valores nas crianças e adolescentes em intervenções anti-bullying para agressores, certo? Então, esses foram as principais contribuições. Agradeço. Obrigada pela atenção.